E o repórter Leandro Magalhães falou há pouco com o presidente Jair Bolsonaro por telefone. Vamos ouvir. Eu estou muito bem. Como disse para vocês, eu tive um pequeno problema na segunda-feira, né, com a temperatura 38 graus, um pouquinho de febre, um pouco de mal-estar, canseira, um pouco de dor no fundo dos olhos. E fui medicado às 17 horas, né? Tomei hidroxicloroquina, devidamente prescrito pelo médico. No dia seguinte já estava bom, como estou até hoje. Hoje de manhã a gente faz o controle diário. Nós estamos aqui com febre sempre abaixo de 30, a temperatura sempre abaixo de 37 graus. Saturação na média 98. O sangue tem dado normal também, até que estou alternando agora a coleta de sangue. E aguardo aqui, amanhã está previsto, não sei se vai se confirmar, um novo exame. E se tiver tudo bem, a gente volta ao trabalho. Caso contrário, espera mais alguns dias. Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Não! Para que você construa, então, a sua opinião. O ministro do STF, Gilmar Mendes, disse: o Exército está associado a esse genocídio. Eu estou dizendo a verdade, olha. Quando eu estou muito doido, eu não me controlo. A frase é por causa do comando do Ministério da Saúde pelo general Eduardo Pazuello. Hoje, o Ministério da Defesa reagiu em nota assinada pelos comandantes das 3 forças, em que repudia as declarações e informa que vai acionar a Procuradoria-Geral da República. O tema de hoje é: as Forças Armadas devem assumir o protagonismo político? É claro. Ou ficar restritas às suas funções constitucionais? Os nossos debatedores são Marcelo Feller, advogado criminalista. Boa noite, Marcelo. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Analisa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, espectador da CNN. Começamos então com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Vamos responder à questão formulada no enunciado do debate, para depois tratar de outro ponto fundamental: a declaração possivelmente criminosa do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Aspas. As Forças Armadas devem assumir protagonismo político ou ficar restritas às suas funções constitucionais. Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber quais são as funções das Forças Armadas de acordo com a Constituição Federal. E o artigo 142, ele é muito claro nesse sentido. Marinha, Exército e Aeronáutica, elas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Portanto, a imensa responsabilidade institucional das Forças Armadas extrapola a defesa nacional. Os militares, eles também respondem pela garantia dos poderes constitucionais e pelo próprio respeito à lei e ao Estado de Direito. O presidente do STF, o senhor Dias Toffoli, afirmou mês passado: não é mais possível Forças Armadas como poder moderador. Então percebam como essa crítica é falaciosa. Os militares não detêm o poder moderador, ou seja, uma autoridade superior para equilibrar tensões entre os poderes. Esse mecanismo político foi oficialmente extinto com a Constituição de 1891. Os militares detêm sim um poder garantidor. E o que significa garantir? Significa assegurar, tornar seguro. O guardião da Constituição ou melhor, deveria ser, o Supremo Tribunal Federal. Mas os garantidores da Constituição são Exército, Marinha e Aeronáutica. Ponto. Ou seja, num ambiente de insegurança jurídica, de violação das leis pelas autoridades constituídas, de abuso de direito ou de prática sistemática de ações ou crimes contra o Estado e as suas instituições, a Constituição, lei maior do país, ela insta, ela compele, ela responsabiliza as Forças Armadas a defenderem a democracia. Isso se chama proteção, não repressão. Isso se chama garantir, não interferir. Isso se chama Estado de Direito, não Estado de exceção. Mas tirando as funções institucionais das Forças Armadas, também é necessário observar os direitos políticos fundamentais dos militares, isso também à luz da Constituição, que estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
Logo, todo cidadão patriota e vocacionado que segue a carreira militar também pode votar, também pode ser eleito e também pode ser nomeado para cargo público. Claro que observadas aí algumas condições especiais. O que fica muito claro a partir da análise, né, desses dispositivos é que a própria Constituição enseja a participação dos militares num governo civil. E num contexto de crise política, de decisões judiciais ilegais, de ingerência indevida entre poderes e dessa pandemia global, é natural que Forças Armadas ganhem protagonismo. E mais, segundo dados de 2019, do próprio Datafolha, que é um instituto de pesquisa ligado a um grupo de comunicação que faz oposição sistemática ao atual governo, 45% dos brasileiros confiam muito nas Forças Armadas e outros 35% confiam um pouco. Ou seja, 80% da população confia nas Forças Armadas. Isso é um recorde absoluto entre as instituições. Para efeito de comparação, nesse mesmo levantamento, só 8% dos entrevistados confiavam muito no Congresso e apenas 5% nos partidos. E aqui cabe uma observação tão importante quanto elementar, que é a seguinte: ao colocar militares reformados ou da reserva em cargos de livre nomeação do Poder Executivo, como ministérios, secretarias, diretorias, o governo Bolsonaro prestigia a instituição democrática que goza da melhor reputação entre a população. Então, considerando os dados dessas pesquisas de opinião, dá para cravar com uma razoável certeza que o povo brasileiro prefere ver militares nomeados do que políticos indicados. E essa era a prática comum, indicação de político, em governos anteriores, que loteavam os ministérios entre os partidos da base aliada e ainda compravam apoio político na base da propina. Mas retomando, as pessoas confiam nas nossas Forças Armadas e nomear militares é uma decisão de alto viés democrático porque prestigia a preferência popular. Aliás, confiança é uma palavra muito forte, muito simbólica, né? Na sua origem latina, ela tem como raiz o termo fides, que significa fé. Confiar é acreditar com fé. E eu, pessoalmente, faço parte dessa maioria esmagadora de 80% da população nacional que confia na instituição militar e na competência dos seus quadros, especialmente no oficialato, que é uma categoria já reconhecida pela sua excelência técnica. E entre esses oficiais, há um militar de alta patente, de múltiplas condecorações, que é o general Eduardo Pazuello. Há mais de 50 dias ele está à frente da pasta da saúde, respondendo aí pelos atos do Ministério na qualidade de ministro interino. E é legítimo criticar ações ou omissões do Ministério, mas é incorreto afirmar que esse Ministério está desgovernado. Existe sim uma liderança forte e com formação militar. Por isso eu acho muito impróprio qualificar a ausência de um ministro titular como um ato de descaso com a pandemia. E é uma insensatez afirmar que o Exército está se associando a um genocídio, como disse o senhor ministro Gilmar Mendes. Mas esse assunto eu pretendo abordar aí na minha próxima fala. Marcelo, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. Boa noite, pessoal. Em 1º de abril de 1964, e com um agradável discurso de que eram necessários para pacificar a nossa sociedade, os militares tomaram o poder à força. Ficariam pouco tempo, segundo o discurso. Se não tem intenção de matar tantos, no mínimo, não se importa com suas mortes. É aquilo que no direito penal a gente chama de dolo eventual. A pessoa prevê o risco, é avisado, mas não se importa. Afinal, e abre aspas, e daí? Caio e Marcelo, vamos então ao debate, por favor. Vou endereçar aí os argumentos iniciais do Marcelo, mas como eu respondi a pergunta em pauta nos argumentos iniciais, eu queria fazer algumas observações sobre os fatos narrados no enunciado do debate, né? Mais especificamente sobre aquela colocação absurda do ministro Gilmar Mendes ao tratar da gestão do Ministério da Saúde em uma live, se não me engano, realizada aí no último dia 11, né? Vejam que desatino. É preciso dizer isso de uma maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Bom, aqui não há muita margem para interpretação, ao contrário do que sustentou meu colega. O ministro do STF afirmou que o governo brasileiro está cometendo um genocídio, ou seja, um deliberado extermínio em massa, e que o Exército deve parar de se associar a essa prática. E como bem observado na nota conjunta assinada
assinada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, genocídio é definido por lei como a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Isso consta da Lei 2.889 de 56. Trata-se de um crime gravíssimo, tanto no âmbito nacional como na justiça internacional, o que naturalmente é de pleno conhecimento de um jurista. Então, como bem observou o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, essa fala do senhor Gilmar Mendes, abre aspas, ultrapassou o limite da crítica, ou seja, em outras palavras, ela configura abuso da liberdade de expressão. Né? E mais, eu acredito ser possível que esse disparate seja interpretado sim como um crime, especialmente se nós considerarmos que a Lei de Segurança Nacional, antes chamada pela militância progressista de entulho autoritário, foi ressuscitada para punir injustamente, com rigor excessivo, os apoiadores do governo. E pau que bate em Chico, pelo menos deveria bater em Francisco. Então, vamos aqui aos tipos penais, né, da Lei de Segurança Nacional, artigo 23, inciso 2, incitar a animosidade entre as Forças Armadas ou entre elas e as classes sociais e as instituições civis, como é o caso do governo federal, pena reclusão de 1 a 4 anos. E um outro ponto, implicar o governo em genocídio é tratar o presidente da República como um genocida, o que está longe de ser uma realidade, né? Afinal, as pessoas no Brasil elas morrem por Covid-19, que é uma doença sem vacina e sem cura, não por negligência proposital da União, muito menos do Exército. Né? E nesse sentido, também dispõe o artigo 26 da LSN, aspas, caluniar ou difamar o presidente da República, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Mesma pena, reclusão de 1 a 4 anos. Seria uma interpretação bem criativa da lei. Eu não endosso ela, mas é justamente o tipo de interpretação praticado por essa composição do STF contra os inimigos políticos. E não à toa, naquela nota conjunta da Defesa e das Forças Armadas, consta o seguinte, informamos que o Ministério da Defesa encaminhará a representação ao Procurador-Geral da República para a adoção das medidas cabíveis. Né? Então vamos ver se a PGR será leniente, né, condescendente com esse ataque às instituições promovidas pelo senhor Gilmar Mendes. Aliás, como foi leniente também em relação às ofensas injustificáveis aos membros da Lava Jato, comparados por esse mesmo ministro a uma organização criminosa. E vamos ver se alguns parlamentares decentes no Senado Federal retomam a pressão para colocar em pauta o pedido de impeachment do senhor Gilmar Mendes, que foi protocolado pelo grande jurista Dr. Modesto Carvalhosa, acrescentando aí mais esse episódio lamentável. Motivo para afastar o ministro não falta. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Lá, Marcelo, nesse argumento complementar do Caio, vamos dizer assim, foram 3 minutos, então use o tempo aí como vocês quiserem para o debate, mas claro, com a referência de que você tem um tempo de fala também. Muito obrigado, Mona Lisa. Caio, em primeiro lugar, eu hoje vim municiado com um computador para, enquanto a gente fala, eu ir jogando para ver as coisas que você coloca. Em primeiro lugar, essa mesma pesquisa do Datafolha que você faz referência aponta que 52% dos brasileiros são contra a participação de militares no governo. Então, ao intencionalmente omitir esse número e dizer que, portanto, colocar militares no poder seria uma intenção, um agrado aos brasileiros, você se esquece que os brasileiros, nesta mesma pesquisa, foram e são contra militares no governo. E sobre isso, Caio, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho. Primeiro, ponto 1, sobre o que você falou. Calúnia e difamação são completamente diferentes de injúria. Eu não vou entrar aqui num debate jurídico-criminal, mas, de fato, não falo isso da posição de advogado criminal. Não há crime nenhum na manifestação do Gilmar Mendes. Sim. Do ministro Gilmar Mendes, seja pela ausência do dolo, do ânimo, do elemento subjetivo do tipo, da intenção de injuriar, seja ainda porque falou. No máximo, a gente poderia falar numa injúria caso tivesse ele esta finalidade específica, mas eu não vou entrar nesse tecnicismo. Sim. O que eu quero que a gente pare e pense são as razões
né? Primeiro, por que um militar, voltando à pergunta do dia, por que os militares não deveriam participar da política, como inclusive é a opção da nossa Constituição? Porque militares têm armas, porque militares estão à frente da defesa do país e são armados, são donos dos tanques. O comandante em chefe das Forças Armadas, que vão obedecer ele hierarquicamente e sem dizer, olha, presidente, acho que você está fazendo uma grande besteira que vai ocasionar a morte aí de milhares de pessoas. Não, nada a ver, irmão. Só para corrigir uma informação que você veiculou ao espectador aqui da CNN, não se trata da mesma pesquisa. Falando sério? Ih, rapaz. Estava me referindo a uma pesquisa de 2009, que foi a última feita com base em confiança nas instituições, e a pesquisa a qual você se referiu é de 2020, outra metodologia, outra amostragem. Outra coisa, os fatos, né, eles não confirmam aí a sua colocação. Afinal de contas, a maioria do povo brasileiro elegeu um militar para a presidência e elegeu um militar para a vice-presidência da República, e certamente pode haver uma confusão muito grande na formulação da pergunta quando se fala em militares na ativa, militares reformados e militares na reserva, que são coisas muito distintas. Por quê? Os militares, de fato, eles têm acesso às armas, certo? Mas, primeiro, eles atuam sob a chefia da presidência da República. E, segundo, isso é quando eles estão na ativa, não quando eles estão na reserva. O ministro Pazuello está na ativa, quando eles estão na ativa, não quando eles estão na reserva. O ministro Pazuello está na ativa. E não quando eles estão reformados e não quando eles estão num governo civil. Está na ativa o ministro Pazuello, cara. E ele pode então, ordenar o uso de armas, pelo amor de Deus. E eles cumprem ordens dessa forma hierarquizada que eles cumprem as ordens da... Não, nada a ver, irmão. Forma hierarquizada que você colocou, exatamente nessa situação, quando eles estão atuando no Exército. Você falar que um militar não questiona ordens absurdas numa estrutura de governo civil é extremamente preconceituoso. Extremamente preconceituoso. Falar que as pessoas simplesmente obedecem por obedecer sem nenhum discernimento próprio, né? E outra coisa, quando que a Marinha, a Aeronáutica e o Exército não têm o direito de, numa nota, defender a honra da instituição, falando uma coisa tão elementar quanto não estamos participando de um genocídio. Esse argumento do genocídio é um absurdo, não só do ponto de vista jurídico, é óbvio que ele não é pertinente, porque, como você bem colocou, não existe o elemento, nem existiria o elemento de dolo, né? Seria um homicídio por negligência. Mas esse argumento do genocídio, ele não tem nexo de causalidade. Pô, estabelecer uma relação entre as ações do presidente e as mortes por uma doença que não tem vacina, que não tem cura, em que você não consegue perceber padrões óbvios, né, de contágio, a gente vai saber exatamente o que aconteceu nessa pandemia? Ao fim e ao cabo. Quando nós compararmos o Brasil... Pesquisas científicas. Não, mas você tem pesquisa científica. Eu estou aqui com ela aberta. Absolutamente envesados. Enviesado, Caio. A Universidade de Cambridge, FGV, é enviesado. Pelo amor de Deus. É enviesado, é Cambridge e FGV. Chama um estudo que conclui que uma pessoa livre, mais do que palavras. Marcelo, um estudo que conclui que uma pessoa é responsável direta pela morte de 7 mil é um estudo enviesado. Isso não é ciência. Não é. Isso é opinião. Não, isso é opinião, Caio. Caio, opinião é o que você está dando pessoas, aqui. Eles têm certeza absoluta que essas pessoas não teriam morrido, Caio, é um se não fosse o presidente da República. Eu sei que é talvez um pouco grande a leitura, tem 36 páginas. Mas eu te recomendo a leitura antes de debater ele. Qual o método científico disso? Isso é um achismo travestido de ciência. Isso é um achismo travestido de ciência e é um verdadeiro absurdo. Então é o seguinte, se o presidente da República é responsável por 7 mil mortes, como você sustentou aqui, por que ele não está sendo processado? Por que ele não está sendo processado? A gente tem uma série de fatores. Por que ele não está sendo impedido no Congresso Nacional, o impeachment? Veja, eu vou voltar ao tema. Pelo amor de Deus, o que adianta falar que não foi impeachment, que não é um genocídio? Olha o que você falou. Não é um genocídio. É só um assassinato em massa por negligência. Exatamente. Obrigado pelo amor de Deus. Então você está acusando o presidente da República em rede nacional absolutamente omisso, de ser um assassino por omissão. Absolutamente omisso. É absurdo a gente tem o nível do debate público nesse país.
realmente... É absurdo. Concordo. Isso, olha, Caio, aqui a gente concorda. Realmente é absurdo ouvir um comentarista político, um bacharel em direito, como eu sou, pegar a pesquisa de 3 economistas, professores de Cambridge e FGV, sem a ler. Veja, a gente pode até guardar esse debate para um outro momento e chamar essa pesquisa Marcelo, de enviesada. Pela conclusão, não é científico, não tem nexo de causalidade. Tem, a conduta Caio, do as presidente condutas com do as presidente mortes influenciam as pessoas. As mortes são multifatoriais, influenciam as pessoas, por incidência Caio. de uma as doença pessoas sem saem mais cura. na rua, as pessoas não usam máscara. As pessoas se sentem legitimadas. Só por causa do presidente, eles entrevistaram os mortos, Marcelo. Eles perguntaram psicografaram, perguntaram para o morto, falaram assim, olha, você saiu à rua por causa do presidente da República? Fala sério, cara. Isso aqui é um debate que tem que ter um mínimo de lastro na realidade. Agora, ficar pegando esses estudos pseudocientíficos, sem nenhum nexo de causalidade, acusando o presidente da República de assassinato por omissão em rede nacional, isso não é sério. Não é sério. Não é sério falar... Quem fala de assassinato por omissão, Caio, sou eu, não é o estudo. O estudo aponta como 10% como a conduta do presidente. O estudo se chama, em tradução livre para o português, mais do que palavras, os discursos de líderes e o comportamento de risco durante a pandemia. É justamente sobre isso que traz o estudo e mostra como, de fato, 10% dos casos no Brasil poderiam ser evitados, não fosse os discursos e o comportamento do presidente durante esse período. Mas eu ciência do futuro do pretérito. Então também vamos chamar de genocida o governo lulopetista pela corrupção, o governo lulopetista pelos bilhões já não tá mais há 5 desviados anos do Brasil. governo. Não, mas é o mesmo critério. Ué, se você tem um estudo já, você quer falar disso? Você tem um estudo da Lancet falando que a cada 1% de taxa de desemprego, a mortalidade sobe 0,5%. Se você pegar os números do governo Dilma, em decorrência da crise que ele causou, e fizer a conta de quantos brasileiros acima de 15 anos morreram em função da corrupção, e vamos pegar também as mortes nas filas de hospitais, pelas estradas esburacadas, né? Vamos pegar então todas essas mortes e colocar na conta do Lula e vamos processá-lo por genocídio. A gente está no meio de uma absurdo pandemia, que você está falando. Cara, a gente está no meio de uma pandemia. As coisas são multifatoriais. A gente está no meio de uma pandemia e está discutindo, as omissões do presidente. Mata muito mais e matou muito mais que essa pandemia, muito mais ao longo de 2 décadas, se a gente considerar isso. Sabe, fica um debate completamente aéreo, acientífico. Imagina, são 3 cientistas com PhD em economia. O Caio Coppola não concorda? Tudo bem, Caio. Tudo bem, a Terra pode ser plana também, pelo amor de Deus, Caio. Imagina, pelo amor de Deus. Processe então você ou alguma instituição, o presidente da República, pelas 7.000 mortes. Eu não Vamos poderia, ver se isso Caio, para de pé ação penal pública incondicionada, Vamos Caio. ver se isso Eu não poderia. Quem precisaria então, seria o ministro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que a gente bem sabe, então, mobilize, com todo respeito, mobilize. a gente bem sabe que está absolutamente alinhado com as posturas do presidente da República. Isso não sou eu que falo, não é a opinião do Marcelo. São 3 economistas, PhD, 1 de Cambridge e 2 da FGV. Tá, mas você corrobora isso. Então, em rede nacional, você vai falar que o presidente da República é responsável por 7.000 mortes. As omissões dele levam a isso, Caio. Tá ótimo. Levam a isso. Eu acho importante... Levam a isso e eu assino embaixo. Nós só vamos tornar o debate um pouco mais produtivo. Eu acho importante trazer para o espectador da CNN alguns dados, né, sobre o desempenho não só do Ministério da Defesa, mas também do Exército, né, em relação a essa pandemia. Afinal de contas, a gente está falando de uma instituição que goza aí da confiança de 80% das pessoas. Isso na pesquisa de 2019, que eu trouxe, muito diferente da pesquisa de 2020, que foi usada para supostamente refutar meu argumento. São empregados diariamente 34 mil militares, né? Isso é um efetivo superior à Força Expedicionária Brasileira. Na verdade, a mobilização, né, da pasta, né, em razão da pandemia, e isso bate também com as medidas precoces do governo brasileiro, especialmente em âmbito federal, e está aí a lei da pandemia, que é do comecinho de fevereiro, antes do primeiro caso aqui no Brasil, né? A pasta começou a operar no dia 5 de fevereiro, com uma operação importante chamada Operação Regresso à Pátria. Né? Na ocasião, mais de 30 brasileiros foram resgatados lá de Wuhan, né, que estavam quarentenados na China. E a Operação Covid-19, essa sim estabelecida aí em meados de março, ela estabeleceu 10 comandos conjuntos espalhados por todo o Brasil.
né? E aí tem alguns objetivos que eu estou lendo aqui, a descontaminação de mais de 3.300 locais públicos, a realização de mais de 2.000 campanhas de conscientização, né? Mais de 3.000 ações em barreiras sanitárias, mais de 20.000 doações de sangue, né? A distribuição de mais de 700.000 cestas básicas, a produção de mais de 20.000 litros de álcool em gel. Vamos juntos aplaudir tipo as Forças Armadas nisso. O negócio, veja, a gente pode passar... E aqui eu achei eu que elas aplaudo estavam junto. endossando um genocídio. Não, e aqui eu aplaudo junto. Tantas vezes, veja, as atitudes dos militares. A discussão posta hoje no debate não é se os militares são bacanas ou se eles são ruins. A discussão é, eles devem estar dentro da política. E essa discussão, Caio, eu sinceramente achava que até hoje você comigo ia concordar com isso. Que militares na política, ocupando cargos que deveriam ser de técnicos. Temos um presidente que foi eleito, inclusive, com um discurso de que colocaria técnicos em todos os cargos. É evidente. Você vai discordar comigo que seria melhor que nós tivéssemos à frente do Ministério da Saúde, na maior pandemia que nós já vivemos, que tivéssemos alguém relacionado talvez à saúde? Você acha que o ministro José Serra foi um bom ministro da Saúde? Acho. Ele era médico? Não, Caio... O Pazuello entrou, o ministro Pazuello entrou e colocou 25 pessoas ali dentro. Ele está aumentando o número de pessoas não técnicas. Tá ótimo, 25 militares. Ele próprio é 25 técnico. militares. Assim, eu não vou 25 militares ali dentro, Caio. Veja, não é só ele. Ele está tirando gente da ativa. Marcelo, ele está tirando gente da ativa. Inclusive o TCU está investigando essa política do Bolsonaro. Isso hoje está em investigação. Talvez a gente está vivendo uma pandemia diferente, eu e você. Sim. Falta um minuto para os argumentos finais. Caio, quer arrematar antes dos argumentos Bom, eu finais? estou vivendo Então, uma vamos lá. pandemia em que o presidente da República não é um assassino. Muito menos quando não pende sobre ele nenhuma investigação, nenhum processo, nenhuma condenação. É uma imoralidade falar um negócio desse. E o seguinte, só falando sobre quadros técnicos, os militares no oficialato, eles se notabilizam por serem quadros técnicos. O nosso ministro interino, inclusive, o general Pazuello, ele é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e ele comandou batalhões logísticos, depósitos, ele é um especialista em logística. Quer coisa mais importante do que logística no âmbito federal? Nessa pandemia, ou seja, transporte de alimentos, transporte de medicação, transporte de equipamentos médicos, né? E isso também, nesse sentido, a mesma nota do Ministério da Defesa, que eu estava lendo. Já foram transportadas mais de 17.500 toneladas de pessoal e equipamentos médicos por via terrestre, 400 toneladas de pessoal e equipamentos por transporte aéreo, né? Então, só nesse trabalho, já foram 15 voltas ao mundo. Só entre viagens. Mundo isso que diz que o Bolsonaro é o pior líder dessa pandemia, Caio. O próprio mundo. O Washington Post também talvez seja... Fica à vontade, Marcelo. Vamos então para os argumentos finais. Tá Marcelo, muito pobre esse debate. Começamos com você, por favor. Caio, com todo respeito, pobre é não ver o que está acontecendo e de forma quase cega defender isso que está acontecendo, pelo menos à frente. Os militares, com todo respeito e com toda a admiração que eu tenho por tantos militares, Sim. devem ficar restritos àquilo que a Constituição, aquele lugar que a Constituição lhes colocou, que definitivamente não é na política. Caio, seus argumentos finais. Bom, os militares são cidadãos como eu e você, doutor. Eles têm todo o direito de participar da política, observadas as regras constitucionais, né? Obviamente que se ele for efetivado como ministro, a sua crítica sobre ele estar nativo ou não faz todo sentido, né? O artigo 142 que você trouxe tem algumas limitações. O artigo 14, parágrafo 8º, tem outras limitações. Agora, não dá para a gente limar da nossa vida pública, né, uma categoria. Isso é extremamente preconceituoso. Preconceito esse que transbordou da sua fala. Quando você disse que militar segue ordem cegamente, não no âmbito civil. Uma coisa é um soldado, um cabo, um capitão, numa guerra, uma estrutura de exército. Outra coisa é uma estrutura organizacional, civil, política.
Né? A gente está comparando aqui alhos e bugalhos, e eu vou insistir nesse argumento. É uma imoralidade acusar o presidente da República de genocídio ou de assassinato em massa por omissão. Né? O debate público tinha que estar num nível muito mais elevado que esse. É um mito, é um mito! Marcelo, obrigada, boa noite. E Caio, obrigada, boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e, claro, também no nosso canal oficial do YouTube. Agora, boa noite para o meu parceiro Caio Junqueira, que o desafio é não trocar o sobrenome. Boa noite, Caio. Chegamos ao fim nesse começo de semana cheio de notícias. Isso aí, mas a gente está junto aqui de novo. Mona Lisa, 18h30, aqui